No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Cor de Risco, que é o livro de estreia do Sérgio Murilo Fontes, um autor de Sergipe, que foi quem me enviou este livro, inclusive, então a quem eu agradeço. E esse livro foi publicado pela editora independente Blag, que é daquele mesmo estado. Antes de começar a falar do livro em si, é preciso que eu dê um recado. Eventualmente você vai escutar uns barulhos aqui ao fundo, porque está tendo uma obra aqui do lado. E, independente do lugar que eu fique, independente do cenário, o barulho vai acabar vazando. Então, enfim, já fica aqui o meu aviso. Espero que isso não interfira muito aqui nesse vídeo e aquela coisa toda. Mas, enfim, Cor de Risco é um daqueles livros anfíbios, os livros híbridos, digamos. E exatamente por conta disso, esse tipo de livro oferece mesmo estruturalmente duas leituras possíveis. Então, por um lado, Cor de Risco pode ser entendido, pode ser lido como um livro que reúne 17 contos divididos basicamente em dois grupos. No primeiro grupo nós temos contos que são mais urbanos, que tratam de trabalhadores, que tratam do cotidiano massificante de uma cidade grande, ou ainda que tratam do silenciamento e da distância que separa as pessoas nesse contexto. E sempre nesses contos do primeiro grupo, algo acaba irrompendo e desestabilizando a normalidade desse cotidiano. Mesmo que esse algo seja, por exemplo, a reflexão de um determinado personagem que acaba apontando para um novo modo de olhar para as coisas, e assim esse olhar acaba, digamos, ressignificando o cotidiano. Por outro lado, nós temos também um segundo grupo de textos que tratam basicamente da gênese do livro, porque esses textos, né, esses contos do segundo grupo, acabam oferecendo uma unidade temática que acompanha as discussões entre um escritor e uma editora, e eles estão conversando sobre alguns dos contos que podem ser identificados como aqueles que estão reunidos aqui neste livro. E isso acaba conferindo à Cor de Risco um caráter metaficcional bastante interessante na medida em que o livro acaba expondo ao leitor os bastidores do processo de escrita, os bastidores do processo de composição do livro, melhor do que os bastidores da escrita. Aqui trata-se dos bastidores de composição mesmo desse livro. Por exemplo, quais contos vão entrar, qual a ordem que eles vão aparecer, como que vai ser essa edição e etc. E com isso a gente percebe que mesmo essa unidade que interliga os contos, no fim das contas, pode ser questionada, já que alguns desses textos, alguns dos textos desse autor aqui, que pode ou não ser o próprio Sérgio, alguns desses textos foram escritos bem antes, então existe uma disparidade nas datas de composição desses contos, e exatamente por conta disso, até essa unidade que o livro nos apresenta é mostrada aqui como algo forjado, digamos assim, para o bem ou para o mal. E aí entra a segunda leitura possível, né? Que eu disse que a primeira leitura a gente pode encarar esse livro como sendo um livro de contos, mas a gente também pode, a partir de toda essa discussão metaficcional, a gente pode enxergar esse livro de uma outra perspectiva. Por quê? Como sugere a interrogação aqui no subtítulo do livro, né? Porque tá Cor de Risco, Contos. Então, como sugere aqui essa interrogação, Cor de Risco pode também ser entendido como uma novela que discute a criação literária e a constituição de uma autoria, já que a editora com quem esse autor conversa, ela interfere mesmo na organização desse livro. E com isso vem à tona uma série de perguntas, como por exemplo, quem é afinal de contas o autor? O que é a autoria? O autor é apenas o contista? A editora também participa da autoria? O leitor também participa da autoria de alguma maneira, porque tem um determinado conto no qual o leitor pode escolher qual é o final que mais lhe agrada. Né? Será que em um contexto, em um cotidiano fragmentado,
como esse presente nos contos do primeiro grupo? Dá para a gente pensar em um autor como sendo uma figura unívoca, uma figura inteiriça, né? Qual é o papel de cada um desses agentes nesse jogo narrativo, esses agentes que são o leitor, o autor e o editor. E eu falo jogo narrativo porque o livro acaba ficando bastante lúdico graças a essas duas leituras possíveis e graças também a todas essas perguntas que o livro acaba deixando ao leitor. Enfim, pelo menos foram perguntas que eu me fiz bastante ao longo da minha leitura. E aí é curioso porque quando eu postei a foto desse livro no meu Instagram, uma pessoa comentou que enquanto lia este livro lembrou bastante lá do Final do Jogo, que é um livro de contos do Julio Cortázar, publicado originalmente em 1956. Eu esqueci de pegar o meu exemplar aqui, mas enfim. E essa comparação entre este livro e o Final do Jogo do Cortázar é uma comparação que faz muito sentido, porque o livro do Cortázar ele também se divide entre a multiplicidade, digamos assim, por conta de cada conto ali reunido, e a unidade de um livro que vai ficando cada vez mais difícil conforme o leitor avança de uma fase para outra. Que, enfim, o Final do Jogo é um livro em que o Cortázar divide como se fossem ali as fases de um jogo, e daí os primeiros contos eles são mais fáceis, teoricamente, e os contos da última fase eles são um pouco mais difíceis, mais ou menos como acontece lá também em Space Invaders, que é uma novela da Nona Fernandes, para a qual já existe vídeo aqui no canal. O link para esse vídeo vai estar lá embaixo. Portanto, esse caráter lúdico também está presente nesses outros livros, e daí, conforme eu fui lendo este texto, e depois de ter lido lá o comentário deixado na foto no meu Instagram, eu acabei fazendo essa associação exatamente por conta dessa ludicidade narrativa, digamos assim. E aí, pensando na discussão sobre a autoria, eu me lembrei bastante que o Manguenot, ele diz que a literatura é um discurso constituinte, ou seja, a literatura é um tipo de discurso que autoriza a si mesmo por meio de uma cenografia específica, digamos assim. O Manguenot ele diz isso neste livro chamado Discurso Literário. Quem acompanha este canal há algum tempo há de se lembrar que teve uma época que eu falei bastante deste livro. E daí, deixa eu ver aqui onde foi que eu marquei, meu Deus do céu. Na página 253, pensando nessa discussão toda, o Manguenot diz o seguinte: a obra literária se legitima criando um enlaçamento, dando a ver ao leitor um mundo cujo caráter convoca a própria cenografia que o propõe e nenhuma outra. Através daquilo que diz o mundo que ela representa, a obra tende a justificar tacitamente essa cenografia que ela mesma impõe desde o início, porque toda obra, por sua própria apresentação, pretende instituir a situação que a torna pertinente. Daí um pouquinho mais para baixo ele continua dizendo: enunciação ameaçada por sua própria natureza, a obra literária liga de fato aquilo que diz às condições de legitimação das condições de seu próprio dizer. Logo, a cenografia é ao mesmo tempo origem do discurso e aquilo que engendra esse mesmo discurso. Ela legitima o enunciado que, em troca, deve legitimá-la, estabelecer que essa cenografia, de onde vem a fala, é precisamente a cenografia necessária para enunciar como convém. Isso, como eu disse, está na página 253, e isso quer dizer que o texto literário, eu sei que o Manguenot ele escreve de uma maneira um pouco complicada, mas vamos lá. Ainda mais porque ele mobiliza alguns termos aqui que pode ser que não sejam tão claros para todo mundo. Mas com esse trecho aqui que eu acabei de ler, o Manguenot quer dizer que o texto literário ele demonstra ao leitor, logo de saída, quais são as condições de existência daquilo que está sendo dito pelo próprio texto. Essa noção de cenografia diz respeito mesmo à cena, né? O livro, para que ele faça sentido ao leitor, para que a gente consiga estabelecer ali o pacto ficcional, como diria lá o Humberto Eco, esse livro ele tem que nos apresentar ferramentas que nos possibilitem
fazer uma leitura adequada ou uma leitura possível daquilo que o texto está nos dizendo. Por exemplo, se você for com uma cabeça muito realista, você não vai conseguir gostar, sei lá, de um livro como O Senhor dos Anéis. Se você for com uma cabeça muito realista, muito fechada para questões um pouco mais metafóricas, você vai ler um livro como A Metamorfose do Kafka e você vai pensar, mas ele se transforma numa barata. E daí? Isso não é possível de acontecer, né? Então, essa questão da cenografia diz respeito mesmo a essa capacidade do texto de demonstrar ao leitor quais são as condições de existência e de leituras possíveis daquilo que está sendo dito pelo próprio texto. O que acontece aqui neste livro do Sérgio é que o autor acaba alargando essa ideia de cenografia e ele faz isso ao mostrar mesmo o processo de manufatura de uma coletânea de contos. E com isso, ele acaba realçando o que está por trás da construção da autoria literária. Que por trás, ele acaba mostrando ao leitor que por trás de todo autor existe todo um grupo de pessoas que vão desde lá do editor ao capista, enfim, a pessoa que vai ao revisor, etc, etc. Então, o autor ele acaba mostrando pra gente que por trás da autoria existe todo esse conjunto de pessoas que acabam, enfim, mobilizando, ajustando e adequando o texto literário conforme alguns propósitos, alguns critérios específicos. E aí, pensando nessa noção de uma autoria compartilhada, digamos assim, eu me lembrei bastante desse trecho aqui que a Luciana Salazar Salgado escreveu neste livro chamado Ritos Genéticos Editoriais, Autoria e Textualização. Enfim, eu tive aula com a Luciana e ela falava bastante dessa questão do mercado editorial, do discurso literário em sala de aula. E daí, nesse livro, a Luciana, em dado momento, ela vai se referir a esse processo de revisão e edição, e ela diz que esse processo produz um descentramento do texto primeiro, que permite ao autor ser um outro desse outro de si, que fez anotações pontuais como quem deixa rastros a serem seguidos. Ou seja, a interferência de outros atores no processo de composição do texto acaba fazendo com que o próprio autor estranhe aquilo que ele escreveu, e esse estranhamento é muito realçado nessas conversas aqui entre a editora e o escritor nesses contos ou nesses capítulos, né, dependendo se você enxergar o livro como uma novela ou como uma reunião de contos, mas enfim, nesses textos, esse caráter do estranhamento fica muito presente na fala do autor. E esses rastros deixados aqui pela editora devem ser seguidos não só pelo autor, mas também pelo leitor, que, por isso, acaba participando ativamente do processo de construção de sentido, não só dos textos, mas também, por exemplo, da ordem na qual eles aparecem aqui neste livro. Então, conforme eu fui passando de um texto ao outro, eu acabei me lembrando bastante de toda essa discussão sobre o que é autoria, sobre como essa autoria se constitui a depender de uma determinada cenografia, enfim. E aí, pensando nisso tudo, tendo em vista toda essa discussão sobre a autoria que eu acabei, enfim, estabelecendo conforme eu fui lendo aqui esses textos, pensando nisso tudo, eu vou falar aqui de alguns desses contos, não vou falar de todos porque, enfim, são 17 contos, né? E eu vou começar falando de Short Movie, que é um conto que se constrói quase como se fosse uma fábula ao contar a história de um pai que está preso em uma jaula com os seus filhos. Além do modo como o texto é conduzido, que é um modo bastante interessante, bastante peculiar, chamou a minha atenção o fato de que o conto tem 3 finais e o leitor pode escolher qual desses finais é o que mais lhe agrada. Então, o leitor ele não pode ser passivo diante desse texto, já que o autor acaba fazendo questão de explicitar que a construção da autoria é compartilhada aqui neste livro. Com isso, a situação do pai com seus filhos presos ali na jaula aparece aqui, ou pode aparecer aqui, quase como um símbolo
para essa autoria que se divide entre autor, leitor e editor. Então eu gostei bastante desse conto exatamente por conta do modo como ele vai se articulando mesmo estruturalmente com esses 3 finais, enfim. Outro texto do qual gostei bastante chama-se, falando em fábulas, chama-se A Triste Fábula de X, que, como o próprio título sugere, se constrói também como uma fábula contemporânea, e isso, enfim, fica posto de maneira mais explícita do que no conto short movie. E essa fábula contemporânea aqui acompanha essa letra, que é a letra X, que está cavando a própria cova em uma sociedade dependente de uma vida dupla que se divide entre o real e o virtual, por exemplo, das redes sociais. Essa duplicidade da vida contemporânea é algo que também vai estar presente em vários dos contos. Então, enfim, essa discussão é outra coisa que me chamou a atenção ao longo da minha leitura. Por exemplo, existe aqui um conto chamado Por Quem os Sinos Fecham, que se passa em uma cidade grande, né? Esse conto ele faz referência lá ao texto do Hemingway, chamado Por Quem os Sinos Dobram. E esse conto aqui, Por Quem os Sinais Fecham, ele vai falar de um atropelamento de uma senhora, e esse atropelamento aconteceu ali em uma rua bastante movimentada em um horário de pico. E a gente vai acompanhando a repercussão disso por meio de uma narrativa polifônica, ou seja, existem várias vozes aqui que vão ajudando a compor esse enredo. E ao mesmo tempo em que a gente vai acompanhando a repercussão desse atropelamento por meio dessas vozes, a gente acompanha também toda a investigação que está se desenrolando para saber exatamente o que foi que aconteceu. Porque, apesar de do número expressivo de pessoas ali presentes, apesar de todas as câmeras, apesar de um morador ter registrado sem querer o atropelamento durante uma live, apesar disso tudo, apesar dessa superexposição da vida contemporânea, existem aqui alguns detalhes estranhos relacionados a esse atropelamento. Daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes, mas é muito interessante observar como essa estranheza acaba, enfim, apontando para essa discussão dessa vida dupla entre esse mundo real e um mundo virtual, um mundo não real, que pode simplesmente ser um mundo da própria ficção. Mas enfim, outro texto do qual gostei bastante, eu acho que é um dos melhores contos aqui do livro, chama-se Máscara de Ferro. Esse conto ele fala sobre como a identidade e a imagem podem estar relacionadas entre si, já que o protagonista do conto é um burocrata que descobre meio que por acaso que por algum motivo ele mudou de rosto. E isso levanta a questão: mudar de rosto é também mudar de identidade? Será que a imagem afeta aquilo que nós somos de fato? Porque os amigos mais íntimos desse burocrata, eles percebem essa mudança. Eu não vou dizer como eles percebem, mas eles percebem que esse amigo não é mais o mesmo, digamos assim. Mas, por exemplo, os colegas de trabalho, que são as pessoas que convivem de fato com o protagonista, eles não percebem nada. Eles acompanham toda essa mudança sem nenhum tipo de estranhamento, né? Então é muito interessante, eu gostei bastante desse conto exatamente por conta de toda essa discussão sobre a identidade e sobre como ela acaba aparecendo por meio das imagens. Bom, outro texto do qual gostei bastante chama-se Só, é um dos últimos contos do livro, e ele fala de um psicopata em potencial que percebe que é muito fácil assassinar desconhecidos e ficar impune. Exatamente por conta disso, esse sujeito começa a planejar minuciosamente a melhor forma de matar outras pessoas. Só que o tal sujeito, que está sozinho, como o próprio título do conto sugere, esse sujeito ele acaba não percebendo que ele é tão frágil e desprotegido quanto as pessoas que ele pretende matar. E daí eu não vou poder entrar
em maiores detalhes, mas eu gostei bastante desse conto. Ele me lembrou de um conto do Sartre. Não tem muito a ver os dois, mas eu acabei me lembrando mesmo assim. Se não me engano, o conto chama-se Heróstrato e está lá no Muro, que enfim é um livro que reúne alguns contos do Sartre, aquela coisa toda, porque lá naquele conto a gente também tem a história de um sujeito que está planejando matar as pessoas ou coisa parecida. Mas enfim, outro conto do qual eu gostei bastante, que enfim fez bastante sentido dado o nosso contexto, chama-se Isolamento Social. Esse conto ele se constrói como o relato de um paciente psiquiátrico que está em tratamento depois de uma tentativa de suicídio. Exatamente por conta desse tratamento, esse rapaz ele tem que se isolar do resto do mundo e esse isolamento dele acaba coincidindo com a quarentena que foi decretada para tentar conter o avanço da pandemia no início do ano passado. E daí, por conta dessa coincidência de datas, esse rapaz acaba não percebendo que a pandemia está acontecendo. Então, por exemplo, quando ele sai para fazer compras, ele acaba vivendo, ele acaba experienciando uma outra realidade na qual ele é o único ser humano em um mundo aparentemente vazio, porque ele vai pelas ruas e não encontra ninguém, esse tipo de coisa. E, paralelamente a toda essa discussão sobre esse sujeito se descobrindo nessa outra realidade, o conto também trata, ainda que de maneira bem rápida e bem lateral, sobre como a imagem, como a fotografia, voltando naquela discussão toda, pode ser vista como um indício do real. E daí, se a fotografia é um indício do real, o que fazer com o personagem lá que muda de aparência? Será que ele continua sendo tão real quanto ele era antes? Enfim, será que esse cotidiano da burocracia acabou fazendo com que ele se tornasse um ente muito mais próximo da ficção do que da realidade? Talvez. Então veja que essa noção da imagem vai aparecer também aqui em mais de um conto. E por último, mas não menos importante, eu vou falar aqui de um conto chamado Baseado em Fatos Reais, que fala de uma estudante universitária que tem uma experiência meio borgiana depois de um trauma envolvendo um gato de estimação. Não vou entrar em detalhes. Esse conto ele chamou muito a minha atenção e ele é muito interessante porque, como a protagonista ela é acadêmica e ela faz toda uma carreira dentro da academia, o texto é cheio de notas e cheio de referências a textos teóricos, principalmente da área da filosofia, e essas discussões mais filosóficas também ajudam aqui a mover a narrativa. E eu falei que essa protagonista ela passa por uma experiência meio borgiana, porque o Borges ele tem um conto que está, se não me engano, no Ficções, que fala de um sujeito, eu não me lembro agora o nome do conto, acho que é Deutsches Requiem, ou alguma coisa do tipo, que é o conto que fala de um sujeito que ele está ali próximo de morrer, e daí então ele pede para que o tempo pare para que ele possa terminar a sua última obra, alguma coisa do tipo. Né? Então eu acabei fazendo essa associação entre os dois contos, e eu não vou poder dizer o porquê dessa minha associação, mas enfim, se você gostou lá daquele conto do Borges, eu sugiro que você leia aqui este conto, porque os dois acabam apontando para a mesma direção de uma maneira ou de outra, até por conta de toda essa discussão filosófica, etc, etc. Mas enfim, e além desses contos que eu fui mencionando para vocês ao longo do vídeo, existem também aqueles que tratam da discussão entre o escritor e a editora. E é muito interessante porque, enquanto os outros contos têm títulos, os contos que abordam essa discussão entre escritor e editora, eles não têm títulos, eles são simplesmente numerados. Então você tem lá o 1, o 2, o 3, até o capítulo 6, né? E eu chamo de capítulo e não simplesmente de contos, porque essa enumeração acaba realçando a noção de continuidade entre esses textos, de modo que parecem mesmo que eles são capítulos que vão teorizando, digamos assim, ou que vão comentando, melhor dizendo, aquilo que os contos do livro representam. Então, é como se os contos ilustrassem
aquelas discussões que estão sendo postas nesses capítulos de conversa entre o escritor e a editora. E daí é que vem toda a hibridez deste livro, que pode ser entendido como um livro de contos, como eu disse no início desse vídeo, ou também como uma novela com esse caráter mais metaficcional. Mas a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui diz respeito ao título, porque, por um lado, a gente tem a palavra cor, e quando a gente pensa nessa palavra, isso faz sentido graças ao contraste entre o branco e o vermelho aqui da capa, o que faz com que o leitor pense nesse cromatismo sugerido pela palavra cor. Mas, por outro lado, a palavra risco, ela pode ter dois sentidos aqui. Ela pode dizer respeito ao risco das letras no papel, e isso reforça toda aquela discussão sobre a autoria, toda aquela discussão sobre o fazer literário aqui desses contos. Mas a palavra risco também pode se referir ao perigo que esses personagens vivem nesse cotidiano tão desigual, nesse cotidiano tão confuso, como é o caso do cotidiano ilustrado nos contos. E essa noção do risco como sinônimo de perigo também é possível graças a fazer essa leitura, também é possível graças à cor vermelha aqui da capa, porque o vermelho geralmente diz respeito àquilo que é perigoso, àquilo que a gente deve, enfim, manter certa distância. E além disso, como eu mencionei lá no meu Instagram, o título também me fez lembrar da palavra corisco. E nesse sentido, cada conto aqui é quase como uma faísca, uma fagulha que vai atiçando a atenção do leitor. E novamente, a cor vermelha da capa ajuda a validar essa leitura. Então, por todas essas coisas, fica aqui a minha sugestão de mais essa leitura de um texto muito interessante, né, com atenção especial a esses contos que eu fui mencionando aqui para vocês, e também a toda essa discussão sobre a autoria. Eu vou deixar lá embaixo o contato do Sérgio Murilo Fontes, a quem novamente eu agradeço, e daí se você se interessou pelo livro, eu sugiro que você entre em contato com ele para ver como você faz para adquiri-lo. Vou deixar lá embaixo também um vídeo que eu fiz sobre o Ficções do Borges, que acho que é no Ficções que está aquele conto que eu falei, que é sobre o sujeito que pede para que o tempo pare, etc, etc. E vou deixar também certinho as referências desses dois textos aqui que eu fui mencionando ao longo do início desse vídeo, porque se você se interessar por essa discussão, pode ser que seja interessante que você entre em contato com esses dois textos. Certo? É isso então. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.